Olá, estamos aqui de novo. Vamos esperar a Maria Eugênia, nutricionista, para a gente começar o nosso bate-papo sobre alimentação e saúde. Acho que agora. Olá, boa noite. Olá! Então, gente, é um prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre alimentação e saúde com a Maria Eugênia. Ela que já trabalha na área de nutrição há 10 anos. Atualmente é supervisora de nutrição do Hospital Pediátrico para Crianças Juta Batista. Ela também trabalha em consultório particular e ainda tem tempo, né, de doar, né, como voluntária aqui no Projeto Pro Criança. Ela dá todo o suporte para as nossas crianças na parte nutricional. E é muito bom ter você com a gente. Ai, eu que agradeço o convite. Muito obrigada, doutora Isabela, todo o Projeto Pro Criança. É uma honra estar aqui com vocês hoje, né? E fazer parte desse projeto tão lindo que a doutora Rosa Célia toca aí há tantos anos. Então, para mim é muito gratificante fazer parte disso e também poder ajudar essas crianças que tanto precisam. Eu queria saber uma coisa, antes de começar a falar Uhum. sobre nutrição, eu queria que você contasse pra gente como é que surgiu essa ideia de ser voluntária, né? O que que te inspirou? Certo. Então, eu trabalho já no hospital tem quase 5 anos, né? Desde que o hospital abriu, eu já estou lá há bastante tempo. E a gente acaba tendo um contato com os pacientes do projeto, porque muitos deles operam lá no hospital. E aí o que a gente vê é que, como no projeto ainda não tinha uma nutricionista que fizesse um acompanhamento nutricional, às vezes a gente via que chegava um paciente com uma alimentação um pouquinho, né, que não estava adequada, um paciente emagrecido, um paciente com sobrepeso. Então, assim, me veio essa ideia de poder ajudar essas crianças que precisavam alguns ajustes na alimentação e não tinham condição de estar bancando um atendimento nutricional. E pela questão de ajudar mesmo, né? Que eu acho que é importante e faz bem para todo mundo. Vou dizer para vocês que desde que eu comecei isso, que foi em janeiro, acho que toda a quarta-feira que eu ia lá para o projeto atender as crianças, é muito gratificante, assim, você vê que as crianças vêm de longe para o atendimento, esperam por aquele atendimento, né? Então, assim, é muito gratificante mesmo esse trabalho. E eu acho que a gente já, em pouco tempo, porque a gente teve que suspender agora um pouco os atendimentos em função da pandemia, mas em pouco tempo a gente já teve resultados positivos e isso, assim, realmente nos enche de esperança e de dar continuidade com esse trabalho que está sendo tão bacana. Com certeza. Bom, então vamos começar as perguntas? Certo, vamos lá. Então vamos lá. A primeira, como manter uma rotina de alimentação e qual a importância de hábitos alimentares saudáveis, principalmente nesse período? Certo. Então, assim, principalmente o que eu falo para as mães nesse período, né? Como as crianças estão sem a sua rotina habitual de acordar, tomar um café, ir para a escola, ter as suas atividades extra-classe. Então, assim, a alimentação ela acaba influenciando também nesse período, porque acaba mudando os horários. Mas eu acho que é muito importante das famílias continuar mantendo aquela rotina de tomar café da manhã, almoçar, tomar um lanche, jantar, e não fazer com que a alimentação acabe bagunçando, né, em função dessa perda de horários das rotinas. Então, assim, a grande maioria das crianças está tendo aulas, né, nem que seja EAD, à distância. Então, assim, é bacana também a gente manter essa rotina, né, de alimentação. E aí eu acho que também é muito importante das crianças também estarem bem nutridas nesse período, né? Porque uma criança que está bem nutrida, que está saudável, ela vai estar
muito mais segura em relação a pegar alguma doença, a pegar o coronavírus, que seja, né? E a resposta imune dela vai estar muito melhor se ela estiver bem nutrida, bem alimentada, né? Muito importante se a criança não tem o hábito de consumir legumes e verduras e frutas que são ricos em vitaminas e minerais nesse período, os pais estarem estimulando o consumo, né? Tem muita gente aí que fala que existem alimentos que aumentam a imunidade, enfim, a gente sabe que não existe isso, que não existe um alimento específico para aumentar a imunidade. Uma imunidade adequada a partir de uma alimentação é aquela que a alimentação está balanceada, né? A gente tem fontes proteicas, fontes de carboidrato, fontes de gorduras boas, vitaminas e minerais de maneira adequada e que as crianças se mantenham bem hidratadas também, que é bem importante. Então, acho que é isso. Assim, meu principal recado é não deixar de manter a rotina alimentar adequada das crianças. Não, e quando você falou da rotina, aí vem uma outra pergunta. A gente sabe, principalmente agora, né, que algumas crianças estão tendo aulas online, mas outras não. E às vezes os pais ficam muito assim inseguros e na dúvida se acordam a criança para tomar o café da manhã ou se deixam dormir até mais tarde. Então, qual a sua dica aí? Então, o que eu sugiro? Claro que aquelas crianças que costumavam acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola, não precisam acordar às 6 horas da manhã, pode dormir um pouquinho mais. Mas eu também não vejo vantagem de deixar a criança dormir até a hora do almoço, por exemplo, pular a refeição do café da manhã, que é muito importante. Principalmente porque essa criança, se ela acordar só para almoçar, ela vai acabar dormindo mais tarde e isso vai acabar se tornando um ciclo vicioso, né? No momento que ela acorda antes de almoçar, ela vai acabar indo dormir muito tarde. E aí isso vai acabar sendo diariamente. Então, assim, acho que é importante sim que os pais acordem. Não precisa ser muito cedo, pode ser lá pelas 9 horas da manhã. E o hábito alimentar do café da manhã na infância, ele é muito importante. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Existem vários estudos mostrando crianças que não consomem o café da manhã associado com obesidade futura. Então, assim, é um hábito que a gente tem que criar desde sempre, desde cedo, né? Porque, assim, a criança, ela passou a noite inteira de jejum, porque ela estava dormindo. Então, ela gastou as reservas dela, né, nesse momento. E quando ela acorda, ela precisa consumir uma refeição, principalmente para ter um bom desenvolvimento escolar. Então, a gente vê estudos também que falam isso, que crianças que tomam café da manhã têm uma melhora no desenvolvimento escolar. Então, acho que nesse período não deve ser diferente, não. Os pais devem continuar acordando, sim, os filhos para fazerem o café da manhã. E aqui vai uma dica também. Além do café da manhã, que é muito importante, né? As refeições eu acho que têm que ser seguidas, né? Nos horários, você manter um horário, Com certeza. estipular um horário e o sono. Eu acho que as crianças não devem ficar muito tempo. Eu sei que é muito tempo em casa, os pais têm que começar a procurar, né? Afazeres, mas a criança precisa ter um sono também. Tem que ter uma regra de sono. Com certeza. E esse período, assim, não é férias, né? Então, isso que eu acho que é importante. Exatamente. A gente não tá de férias. Então, assim, o importante é a gente manter essa rotina, né? Até porque para quando as coisas normalizarem, ser mais fácil também de a readaptação, né? Então, eu acho importante. E, assim, a gente está falando de maneira geral, mas, por exemplo, crianças pequenas estão na formação dos hábitos alimentares. Então, assim, é importante desde cedo a gente manter essa rotina para que isso seja levado, né, mais adiante. Então, acho bem importante, sim. E me fala uma coisa, como criar regras para evitar as guloseimas e os refrigerantes? Então, como a gente falou anteriormente, as crianças não estão de férias, né? Então, acho que isso tem que ser bem conversado com a família, né? Eu acho que eu sou de uma linha que eu acho que esses alimentos eles não devem ser proibidos, tá? Assim, se é uma família que não tem o hábito de consumir refrigerante, não acho que devo oferecer de jeito nenhum. Mas assim, se já é um hábito, se a criança gosta, né, de refrigerante, de alguma guloseima, eu acho que proibir não dá, porque a gente vê também que proibir esse tipo de alimento pode gerar uma compulsão depois quando é ofertado. Então, eu acho que tem que ter, sim, um acordo entre a família e a criança, do tipo assim, final de semana,
né, numa data especial, numa data comemorativa, num aniversário. Mas, assim, não concordo que esses alimentos sejam hábitos de maneira nenhuma. Então, assim, acho que tem que ser, sim, estipulado, né, e serem esporádicos. Mas acho que faz parte, né? Então, e outra coisa, se a gente tiver como fazer opções mais saudáveis, também acho válido. Por exemplo, um bolo de chocolate. Poxa, a gente sabe que um bolo de chocolate leva bastante gordura, leva, né, achocolatado, leva bastante açúcar. Então, assim, quem sabe a gente não pega uma receita que leve um açúcar demerara, um chocolate 70%, né? Então, assim, acho que dá pra gente tentar fazer substituições também. Mas claro que vão ter momentos como aniversários, final de semana, que isso vai acabar acontecendo, mas só não pode se tornar uma rotina. Isso que é importante. E como é que você acha que os pais eles podem aproveitar esse momento, já que eles estão mais em casa, para Uhum. estimular os filhos a experimentarem novos alimentos? Então, eu acho que uma coisa que eu vejo de positivo nessa quarentena, eu acho que os pais eles vão estar mais presentes dos filhos nas refeições, porque o que a gente vê hoje em dia, assim, né, muitas crianças com turno integral na escola, muitas crianças que acabam não almoçando junto com a família, não jantando junto com a família, em função do trabalho dos pais. Então, como a gente tem muitos profissionais aí que estão fazendo home office, que estão mais em casa nesse momento, eu acho que é um bom momento para a família fazer as refeições em conjunto. A gente sabe que os pais, eles são exemplo para as crianças, né? Então, assim, se os pais estiverem consumindo alimentos saudáveis, saladas, verduras, legumes, acho que isso pode ser, sim, um bom exemplo para a criança também estar comendo esse tipo de alimento, principalmente para as crianças para as crianças menores, né? Que elas acabam imitando esse comportamento dos pais. Então, isso é muito importante. Uma outra questão que eu acho bacana também é a família levar as crianças para a cozinha. Então, por exemplo, assim, usar receitas, né, numa versão mais saudável, assim como eu falei do bolo, por exemplo, assim, se a criança não gosta de legumes, poxa, vamos tentar então fazer uma receita com legume, vamos fazer um bolo de cenoura, vamos fazer um pão de queijo fake, daqueles que vai com batata doce. Então, assim, receitas que a gente envolva a criança no preparo, né? E que tenham alternativas mais saudáveis e que elas acabam, com certeza, se vão estar fazendo a receita, elas vão estar provando e a chance de ser sucesso é muito grande, né? É muito maior, né? Com E, certeza. e assim, eu vejo também que, você me corrige aí, Claro. que quando a família toda ela está junto com a criança, aquela criança que precisa ter uma restrição alimentar ou por um sobrepeso ou obesidade, se a família toda participa dessa restrição, é muito mais fácil de Com conseguir fazer certeza. com que a criança entenda. Então, acho que é muito importante que os pais entendam que aquilo não pode ser um castigo para a criança. E Claro, que a isso mesmo. família participe, porque estimula, não é? Você não concorda? Com certeza. E assim, eu vejo que é muito positivo, às vezes, no consultório, que quando a criança acaba tendo que, né, mudar alguns hábitos alimentares, seja para perder um pouco de peso, seja para diminuir níveis de colesterol, de triglicerídeos, a gente vê que a família inteira acaba uh, se tornando a alimentação da família mesmo mais saudável. Então, assim, tá todo mundo ganhando, né? Ninguém tá perdendo com isso. Então, assim, acho que é importante muito o engajamento da família, porque de nada adianta a gente cobrar das crianças que elas comam saudável, né? Se os pais não estão comendo e não estão dando um bom exemplo. Então, acho que é muito importante, sim, os pais estarem com o mesmo objetivo, né? Vamos dizer assim. Legal. A gente sempre fala muito da importância da atividade física, né, como Uhum. um hábito para uma vida saudável. Você acha que, ou você tem alguma orientação que possa dar de alimentos que possam ajudar no antes e no depois da atividade física? Então, agora acredito eu que as crianças, né, devam estar um pouquinho paradas em função da pandemia, mas assim, o que eu vejo hoje em dia é que as crianças estão bem ativas, né? Tem muitas crianças assim que fazem bastante atividade, tanto na escola quanto extra classe. A gente vê bastante. E aí eu sempre
indico assim, que o importante é que a criança não se exercite com fome, tá? Então é muito importante para aquelas crianças que fazem algum esporte além da educação física da escola mesmo, que elas comam alguma coisa antes de se exercitar. E eu sempre oriento que seja um lanche rico em carboidrato. Vamos supor, um pão, uma banana, né? Um alimento que tenha um teor maior de carboidrato, porque esse alimento vai dar energia momentânea para que a criança realize aquele exercício. Né? E aí o alimento pós-exercício, eu sempre indico um carboidrato combinado com uma proteína. Porque o carboidrato para devolver a energia que foi gasta durante o exercício e a proteína para estar repondo as fibras musculares que foram usadas também aí nesse período de exercício. Mas assim, é bem importante isso que tu falou, porque aquelas crianças que têm uma rotina de exercício, acho que elas devem continuar assim se movimentando, né? Mesmo durante esse período de pandemia. Então, assim, para aquelas crianças que moram em casa, é muito mais fácil, né? Porque tem um jardim para, de repente, correr, jogar bola, pular uma corda. Mas tem atividades que também dá para fazer dentro de casa, do apartamento. Então, pular uma corda é um exemplo, né? Fazer até ajudar nas tarefas domésticas, né? Dependendo da idade da criança. Então, isso também pode ser uma maneira de gastar aí uma energia. Fazer brincadeiras que não sejam só sentar em frente do computador, videogame. Então, brincadeiras que também gastem um pouco dessa energia, até porque isso vai ser importante para o sono depois, né? Foi o que a gente já conversou. E me fala uma coisa, eu acho que assim, agora eu vou te fazer uma pergunta, que eu acho que é a pergunta do momento. Uhum. Primeiro, dicas de quando e como pedir delivery. E como fazer compras de uma forma segura e saudável. E, por fim, qual a melhor forma de manipular e higienizar os alimentos nesse período da pandemia? Tá, muito importante mesmo essa pergunta. Então, vamos responder por partes. Em primeiro lugar, o delivery, né? Então, assim, eu sempre oriento as pessoas, mesmo antes da pandemia, escolher lugares de confiança, que a gente conhece a procedência, né? Acho que é importante, sim, no momento que a gente ligar para o estabelecimento, saber quais medidas eles estão adotando, né? Se os colaboradores estão trabalhando de máscara, se eles mudaram alguma coisa na rotina deles. Acho que isso é muito importante, porque se eles responderem essas perguntas, é sinal de que sim, eles estão preocupados com tudo isso, né? Então, acho que isso é bem importante. Outra questão, preferencialmente, consegue fazer o pagamento, né, via aplicativo mesmo e não precisa envolver cartão, dinheiro, que já é menos um contato, tá? Uma outra questão que eu acho importante é ter todo cuidado se o entregador tá de máscara na hora da entrega. A gente, ao receber o alimento, também tem que estar de máscara. Então, acho que é muito importante também, ao receber a encomenda, passar álcool 70, não é álcool gel, tá, gente? Porque o álcool gel, ele gruda, o álcool gel é para usar na mão. Então, em volta das embalagens, a gente vai passar álcool 70, tá? E vai abrir a embalagem, vai tirar o alimento que foi recebido da embalagem, né, a qual a gente recebeu, vai passar para uma outra embalagem, vai descartar essa embalagem que a gente recebeu, né? E se puder aquecer um pouco ainda essa refeição, melhor. Vamos supor que seja uma pizza ou que seja uma refeição mesmo. Importante dar uma aquecidinha no forno, né? Porque daí o forno ele acaba garantindo ainda um cuidado, né? E para que elas mesmo que seja um lugar de confiança na procedência e ver se estão tendo todos esses cuidados. Acho que isso é muito importante. Isso foi importante você falar do álcool gel, porque tem muita gente que acha que passando o álcool gel, né, nas embalagens já está se protegendo. Isso foi muito importante. Com certeza. Até a gente não sabe quem que manipulou aquele alimento, quem que colocou esse alimento lá dentro, né? Então, acho que é importante também a gente fazer tudo isso. Aí, em relação aos mercados, né? O que eu acho importante?
primeira coisa, a primeira dica que eu falo é: precisa ir ao mercado, faz uma lista grande com tudo que tu vai precisar para evitar de ficar indo várias vezes, né? Acho que também é importante escolher um, um mercado que esteja adotando também medidas de segurança. Então, assim, a gente vê que tem alguns mercados que já dão álcool, né? Que todos os colaboradores estão usando máscara. Então, a gente já vê mais uma seriedade, né? Então, assim, acho não tentar evitar de comprar produtos que sejam vendidos a granel. Se a gente tem a opção não a granel, vamos supor. Você vai comprar um queijo, ao invés de comprar o queijo que é fatiado no supermercado, compra aquele queijo que já vem embalado, porque ele vai ser menos processado, então mais chance de ser um produto seguro, tá? A outra questão também é quando, né, retornar para casa, passar álcool 70 em todos os produtos, em todas as embalagens, todas aquelas embalagens que puderem ser descartadas, eu oriento que seja descartado. Então, por exemplo, um café que vem na caixa e dentro da caixa vem um saco. Então, aquela caixa a gente descarta. Maria Eugênia, Maria Eugênia, Maria Eugênia, você está me ouvindo? É que estão avisando que não estão conseguindo ouvir o seu som. Você está me ouvindo? Não? Gente, vocês estão me ouvindo? Ou só não conseguem ouvir a Maria Eugênia? Acho que é só você. Eu estou te vendo muito bem, mas não estou conseguindo te escutar. Pode ser. Então a gente vai esperar um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Você sim. Perfeito. Ela tem que sair. Sim, então a gente vai esperar um pouquinho. A Maria Eugênia, ela saiu e ela vai retornar para a gente continuar conversando. Perfeito. Exatamente, está ótimo. Vamos lá. Olá, agora foi? Agora sim, agora sim. Eu acho então que você podia voltar um pouquinho, né, nessa parte do supermercado, que eu acho que foi aí que as pessoas deixaram de te ouvir. Certo. Então, as dicas que eu estava dando sobre o supermercado. Primeiramente, escolher um estabelecimento que estejam adotando medidas de segurança, então que estejam fornecendo álcool para os clientes, que estejam oferecendo luvas, que os colaboradores estejam usando máscara, que estejam limitando o número de pessoas para entrar dentro do supermercado, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa. Né? Outra coisa que eu dei de dica também é assim, fazer uma lista grande e tentar comprar tudo de uma vez, certo? Então, para evitar de ir muitas vezes, porque eu sei que tem pessoas que gostam de ir no mercado toda semana, mas eu acho que nesse período a gente pode tentar, né, organizar um fluxo melhor para a gente tentar ir menos vezes ao mercado. Os alimentos que a gente consegue comprar em embalagens já fechadas, por exemplo, um queijo, que foi o que eu dei o exemplo. Ao invés de comprar o queijo a granel no mercado, fatiado no mercado, se a gente já puder comprar aquele que já vem embalado, nesse momento é mais seguro, né? Porque ele está sendo menos processado. Então, é uma dica que eu acho que é válida também.
tá? E aí, ao chegar em casa, é importante passar álcool em volta de todas as embalagens, tá? Não é o álcool gel, volto a repetir que o álcool gel ele é feito para a gente usar nas nossas mãos. Se a gente utilizar nos alimentos ou em outros objetos, isso acaba ficando grudento e pegajoso. Então, o álcool gel, ele é utilizado mesmo para a pele, né? Ele é feito para isso. Então, passar o álcool 70 em volta das caixas, dos alimentos, aquilo que a gente puder desprezar. Aí eu dei de exemplo o café, que o café geralmente vem na caixa e dentro da caixa vem um saco. Então, assim, se a gente puder desprezar essa caixa e manter ele no saco, né, é importante. Ou se a gente puder, por exemplo, o arroz, abrir o saco do arroz e colocar em outro recipiente, guardar o arroz num pote, é mais adequado, porque daí a gente não vai estar trazendo para dentro da nossa casa aquela embalagem que está lá exposta no supermercado, que a gente não sabe muitas vezes se alguma pessoa tocou nela, se estava contaminado ou não. Então é um momento que a gente tem que ter esse maior cuidado, tá? Outra questão também em relação à higienização de frutas e legumes. E verduras, né? Então, o ideal, a gente sempre fala que o ideal é guardar as frutas e legumes sem higienizar, higienizar na hora do consumo. Mas agora, em função disso tudo que a gente está vivendo, qual é a orientação? Que a gente higienize antes de guardar. Então, o ideal é para cada uma colher de água, uma colher de sopa de água sanitária, 1 litro de água, deixar as frutas e legumes de molho, né, por aproximadamente 15 minutos, e aí depois lavar com água corrente. E aí sim, aí a gente higieniza, guarda em potes, né? E guarda na geladeira e tá pronta para o consumo, tá? Então acho que isso aí mata, né, qualquer tipo de vírus e bactéria, então não precisa se preocupar em relação a isso. E aí é sempre importante, assim, tá de máscara, se puder usar uma luva para escolher as frutas, né, para não ficar tocando nas frutas, acho que isso é importante também. Então, ter esse cuidado pessoal também. Tirar a roupa ao chegar em casa, tomar um banho, né, tirar o sapato antes de entrar em casa. Então, são todas as medidas que a gente deve estar adotando nesse período. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou da água sanitária, mas tem gente Uhum. perguntando sobre o detergente. O que você acha de lavar as frutas com detergente, deixar a fruta e deixar os legumes também em água diluído com detergente? Você acha que tem a mesma eficácia? Conseguiu me ouvir? Então, tá me ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Tá me ouvindo? Agora, assim, ele tá sumindo, tá Tem uma voltando, caída não para sei mim se é a agora. conexão. Tá me ouvindo? Melhorou. Então tá. Então, assim, o detergente, ele não tem um poder de matar absolutamente todos os, né, patógenos alimentares que a gente chama, né? Então, assim, o ideal mesmo é utilizar água sanitária, ou senão a gente tem no mercado disponível aqueles produtos, assim, que vende para pingar gotinhas ou para diluir um comprimido. Então, assim, eu sempre indico esses dois tipos de higienização, ou com esses produtos específicos para lavagem de frutas, legumes e verduras, ou com a própria água sanitária, que é o que a gente tem de melhor para matar mesmo agrotóxicos, enfim, é o que a gente tem mais estudos, né, que orientam. Tá mais comprovado. Olha Isso. só, vamos lá. Tem umas perguntas aqui. A Nanda está perguntando qual o melhor snack para oferecer quando eu estiver cuidando dos meus sobrinhos. Então, se a gente tiver tempo para preparar o snack, vai ser muito mais legal, né? Então, assim, eu sempre dou algumas receitinhas que até vocês depois podem encontrar no meu Instagram. Então, assim, de algumas preparações de snacks, né? De repente fazer uma batatinha chips caseira, cortar palitinhos de cenoura, de pepino, tomatinho cereja, aquele milhozinho pequenininho em conserva. Que mais? Que a gente pode fazer biscoitinho de polvilho, frutinha picada, tipo palitinho aquele de churrasquinho, colocar diferentes tipos de fruta também, de queijo caseiro, dadinho de tapioca,
Então, nugget caseiro. Então, tem várias receitas aí mais saudáveis aí que a gente pode adaptar. Mais saudáveis do que snack. Isso, com certeza. A Deise está dizendo aqui, eu dou bolachinha de gergelim com requeijão. Tem problema? Então, a bolachinha, né? Muitas vezes depende muito da composição do produto, né? Quanto menos embalagens a gente puder abrir e mais coisas a gente puder descascar, é melhor, porque mais a bolachinha por uma fruta ou por um pão, que muitas vezes a pessoa acha que, né, que um pão francês é tão vilão, mas nem tanto, porque se a gente, por exemplo, for comparar um pão francês com uma bisnaguinha daquelas que a gente tem a embalagem mesmo, quanto tempo dura a bisnaguinha? Né? Acho que 7 dias. Por quê? Porque ele tem muito menos conservantes. Assim como, né, o biscoito. Quanto tempo ele não dura? Então, assim, além de ter, né, todos os ingredientes, às vezes, não tão bons, esses alimentos acabam tendo muitos conservantes, requeijão também. Então, assim, claro que pode oferecer sim, mas depende muito também da marca do produto. Acho que isso tem que ser muito estudado enfim, tem alguns alimentos que são melhores que outros. Então, assim, a gente tentar priorizar farinhas integrais, né? Produtos livres de gordura trans. Então, acho que a gente também tem que aprender a ler rótulos. A gente pode até combinar aí uma outra live para ensinar o pessoal a ler rótulos, que eu acho que é importante. Voltando na higienização, a Ana Lúcia pergunta, acho que você já falou um pouco, né? Mas quem tem alergia à água sanitária? E a esses produtos, né, que a gente consegue comprar, aquelas pastilhas, que também tem muita gente que tem alergia. Isso. Aí, então, a minha máscara com luva não consegue manipular com água sanitária. O que eu indico é, então, com específica lavagem de frutas, legumes e verduras, né? Que a gente encontra no mercado com facilidade, que são essas pastilhas ou umas gotinhas que a gente pinga direto na água, que não tem cheiro, porque muitas pessoas acabam falando do cheiro, né? Que às vezes dá um certo respiratório, mas esses produtos, eles realmente não têm cheiro. Eu uso na minha casa e realmente são ótimos. Então, eu acho que seria a melhor opção. Sim. Sua voz sumiu agora. Principalmente, né, Isabela, para aqueles alimentos que a gente vai comer cru. Então, esses a gente tem que ter mais atenção ainda na hora de estar higienizando. Você pode repetir um pouquinho? Porque... Tá, que o ideal é mesmo se na impossibilidade de utilizar água sanitária, o ideal é utilizar essas pastilhas, né? Esses produtos que são específicos para lavagem de frutas, legumes e verduras e intensificar principalmente a lavagem dos produtos que não vão ser utilizados na cocção depois, que vão ser comidos in natura, né? Então, assim, o importante é que a gente consiga, né, matar esses micro-organismos. Então, acredito que a pastilha, água sanitária ou essas gotinhas que a gente compra no mercado são a melhor opção, sim. E lembrando também que aqueles alimentos que a gente ainda vai passar pelo processo de cocção, né, a gente sabe que o vírus, ele morre a 70 graus, então isso não teria problema. Mas mesmo assim, esses alimentos também devem passar pelo processo de cocção, porque eles vão ser guardados na geladeira junto com outros alimentos, né? Então, todos os alimentos que chegam no supermercado precisam ser higienizados, por mais que vá passar pela cocção ou não. Tá, tem uma pergunta aqui. Por que o álcool gel não pode usar nas embalagens? É só porque ele fica pegajoso ou porque ele não consegue fazer realmente a ação que ele deveria? Então, por ele ficar pegajoso, né, ele pode acabar grudando micropartículas, né, na embalagem que foi colocada o álcool gel. Então, não é adequado a gente passar o álcool gel nas embalagens, tá? Porque ele não é feito para essa finalidade, né? Então, o álcool 70 líquido, ele vai ser muito mais eficaz do que o gel. Tá. O Matheus está pedindo dicas de alimentação
para manter uma boa imunidade nas crianças? Então, como eu falei lá no início, talvez o Matheus não tivesse entrado desde o início, né? O que vai garantir uma boa imunidade para as crianças não é um alimento específico, nem um alimento milagroso, né? O que vai garantir essa imunidade, o que que vai ser? Vai ser aquela alimentação balanceada, nutritiva, adequada, rica em vitaminas, rica em minerais, né? Que esteja toda aquela nossa pirâmide alimentar. Então, é um café da manhã, um almoço, um lanche, um jantar bem equilibrado, com proteína, com carboidrato, com as gorduras boas, com os nossos alimentos reguladores, que são né, ricos em vitaminas e minerais, que são as frutas, os legumes e as verduras. Manter a criança muito bem hidratada. Então, assim, acho que esse conjunto, né, é manter a criança muito bem alimentada, com os alimentos certos, é que vai dar mais imune. Né? Não existe nenhum alimento aí que seja milagroso e que aumente a imunidade. E sim essa soma de fatores. A Nanda Carvalho, pede para você falar mais um pouquinho sobre doce, né? O que oferecer, quando oferecer. Então, aquela regrinha que eu falei, que a gente estava comentando das guloseimas, dos refrigerantes, então, vai ter um dia na semana, no final de semana, que não tem problema, né? As crianças, enfim, acaba sendo hábitos da família, de vez em quando, consumir um doce, um sorvete, um chocolate. E, como eu falei antes, eu acho que proibir não é remédio, porque isso vai acabar provavelmente se tornando uma compulsão depois quando a criança for exposta a esse alimento, né? Então, assim, acho que durante a semana a gente pode criar alternativas. Se a criança tem o hábito e gosta de consumir doces, acho que durante a semana a gente pode criar certas alternativas. Uma salada de fruta, bater um abacate com cacau e mel e fazer um mousse de chocolate, bater a banana e congelar e fazer tipo um sorvete, pode botar morango, pode botar manga, fazer os espetinhos de frutas que eu falei, frutas secas como tâmara, damasco, de vez em quando um chocolate 70%. Então, assim, a gente tem várias opções que a gente pode estar substituindo pelos doces. Mas os doces, eles não precisam ser, né, riscados do hábito alimentar. Não, eles podem de vez em quando aparecer. Pergunta pessoal. Por que você escolheu a nutrição? Difícil essa pergunta? Eu não estava preparada. Mas assim que é bom. Então, assim, eu desde pequena gostei muito de me alimentar bem, né? Então, eu sempre tive essa curiosidade por me alimentar bem. E sempre tive um pouco dessa questão de cuidado mesmo com as pessoas. E não me via sendo médica, então, assim, eu não sou uma médica frustrada que virou nutricionista, porque às vezes acaba acontecendo isso na área da saúde, né? Mas, assim, eu sempre quis ser nutricionista, porque eu acho que eu tenho uma relação muito legal com o alimento mesmo. Eu gosto de ir para a cozinha, de cozinhar, de saber os alimentos. Assim, eu sempre tive essa curiosidade desde pequena e sempre me tem muito por esse mundo da nutrição e sempre tive esse lado de querer ajudar. Então, acho que assim, por isso que também acabei indo sempre para uma área hospitalar, né? Porque a nutrição como um todo, ela tem várias linhas. Ela tem a nutrição esportiva, a nutrição de restaurante, de hotel. E eu sempre me encantei mais pela parte clínica hospitalar, porque realmente eu gosto de estar naquele meio, assim, nutrindo, ajudando a criança que está precisando ganhar um peso para ser operada, ou está precisando fazer uma dietinha, né, para, enfim, receber alta no hospital. Isso é muito gratificante. Muito legal. E assim, hoje em dia a gente sabe que a nutrição ela tem um leque. E você escolheu essa área mais hospitalar, né? Você acredita, você se veria em outra área? Ou realmente você se encontrou nessa parte aí, lidando com pacientes, muitas vezes pacientes mais críticos? Certo. Então, assim,
hoje, né, desde o ano passado, eu faço a supervisão da nutrição lá do hospital. Então, acaba que a gente vê um pouco de tudo. A gente vê um pouco da clínica e vê um pouco da parte, né, da produção também. Então, né, cozinha, a alimentação dos colaboradores, porque a nutrição não é só a nutrição do paciente. A gente, né, tá responsável aí pela nutrição do hospital como um todo. Então, acaba que a gente vê outras áreas, né, dessa função. Mas, realmente, assim, eu acho que eu me veria em todas as áreas, porque eu gosto de absolutamente todas as áreas da nutrição, mas a que me dá prazer mesmo é assim, dando uma oportunidade para uma pessoa que não teria essa oportunidade se tu não tivesse lá. Então, assim, acho que realmente é muito gratificante. É isso. Acho que a gente está terminando. Agradeço muito você ter aceito o convite. Foi ótimo. Espero que todos tenham gostado. E se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, pode ligar para a gente, que a Maria Eugênia responde. Com certeza, eu que agradeço imensamente. Podemos combinar mais lives, né, de outros assuntos. Eu estou à disposição. E também, se quiserem me mandar pergunta pelo direct do Instagram, estou à disposição. Obrigada pelo convite mais uma vez. Nada, foi um prazer. Gente, obrigada. Até mais. Boa noite. Tchau, boa noite.